Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Família Pires. Nós servimos ao Senhor. Então a vinheta vai rodar e você já vai curtir, preparar, deixar o seu comentário. Vamos lá! Então pessoal, tô rouco, vocês estão vendo, né? A Sara já tá rouca também. E o que eu vim fazer hoje? Eu vim mostrar para vocês mais um pedacinho de como foi o início da minha história, mas a história da Sara. Eu já mostrei no vídeo anterior para vocês a respeito do lugar onde a gente ia morar. Antes disso, eu já tinha falado aonde eu conheci a minha sogra. Então eu venho contando, né, sobre essas histórias para vocês terem uma ideia e conhecer a gente. E agora eu vou falar sobre algo bem interessante, que é o quê? Eu já tinha ouvido uma história a respeito de um jovem cristão que trabalhava numa portaria e ele fez um propósito com Deus, que a moça que cumprimentasse ele com essa expressão que eu vou dizer seria a moça com a qual ele iria casar. A expressão é: a moça tinha que chegar para ele e cumprimentar: a paz do Senhor Jesus varão. Obviamente que é uma história e não deixa de ser verdade no quesito de fazer prova com Deus, e assim eu creio, mas também é algo que eu não tinha em mente no meu coração. E como eu conheci a Sara primeiro, comecei a conversar com ela pelo Facebook, pelas redes sociais, eu não tinha visto ela pessoalmente fora da igreja. Eu sempre subia para o monte. Até então, a mãe dela me conheceu no monte, mas a mãe dela não sabia que a gente conversava. E um dia eu fiz trajeto diferente. Vou mostrar para vocês o trajeto que eu sempre fiz para ir para o monte e o trajeto que eu fiz nesse dia que eu encontrei a Sara também indo para o monte. Essa é a rua que geralmente a gente usa para ir no monte aqui. Independente de por qual parte vai entrar, essa é a rua. Vocês vão ver na lateral aí que tem uma pracinha, mas essa pracinha não existia, era puro mato aqui. E aí a gente sempre passava por aqui. A questão é que eu entrava num caminho que existe até hoje, mas devido ter muito mato, era poucas pessoas que passavam por esse caminho. Quem passava mais era eu e poucas pessoas que vinham de lugar mais distante ou que estava indo para o bairro vizinho, que passando por aqui dá para chegar no bairro Florença. Eu passava por aqui tem um caminho, agora ele está mais fechado, mas está mais estreito por causa da casa, essas casinhas que a Caixa constrói. Então eu sempre passava por aqui, tanto para subir quanto para descer para o monte. Aí nesse dia eu subi por aqui e voltei por outro lugar. Nesse dia eu entrei pela entrada que acabei de mostrar para vocês e voltei por essa entrada que dá acesso ao monte, mas um pouco mais distante. E aí eu estava descendo o morro normalmente, né? Muito sério, muito fechado, pensativo na vida, meio frustrado, pensando que eu não ia conseguir casar e tal. Nisso, a minha sogra já vinha me observando há algum tempo no monte. E aqui, nessa rua, tem uma irmã, amiga nossa em comum, que a minha sogra sempre passava aqui para essa irmã subir com ela, ou às vezes só para ficar conversando. E a Sara, minha esposa, meu amor, minha vida, até fala que nesse dia ela não estava com pensamento nenhum, ela só me cumprimentou simplesmente. Mas eu achei engraçada a situação. E aí ela estava bem aqui, nesse passeio aqui, esperando a mãe dela conversar ou terminar de conversar. E eu estava descendo. E aí imagina como que ela me cumprimentou, pensa aí. Acabei de falar o jeito que eu contei a história.
Então é isso, pessoal. Eu vi ela ali, naquele passeio, naquela entrada, e aí ela me cumprimentou exatamente como a história que eu contei para vocês. A paz do Senhor Jesus, varão, tudo bem com você? E aí eu peguei, achei aquilo interessante, né? Achei interessante, eu já tinha conversa com ela nas redes sociais, e aquilo me fez pensar. E quando me fez pensar, eu resolvi investir, correr atrás, aí me propus a ir na casa dela, conhecer lá. Depois falei com ela que eu queria namorar com ela, que eu queria ir na casa dela pedir a mãe dela. E aí as coisas fluíram, as coisas aconteceram. Esse vídeo de hoje, ele é um vídeo pequeno, porque é sobre essa questão de eu encontrar com ela na rua e ela falar isso, e falar exatamente algo que se identificou com a história que eu tinha ouvido, e aí as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Obviamente que aconteceram outras coisas, muitas coisas, aliás, e eu quero, de pouco a pouco, ir contando para vocês. Nem sempre eu vou estar aqui em Esmeraldas, porque estando em Esmeraldas, os lugares, as experiências, como aconteceu, aonde aconteceu, fica melhor de contar, que tem a história e tem, né, o vídeo, o local para filmar, para mostrar, mas também quando eu tô com a Sara, é melhor ainda para falar do assunto, o vídeo fica até mais engraçado. Mas é isso, continua curtindo, compartilhando, comentando, envolvendo no canal aí. Bem-vindo aos novos inscritos, muito obrigado aos que estão comentando, interagindo, continua aí nos ajudando, porque a família Pires está junto com vocês.